Boa noite a todos. Iniciamos neste momento o webinário Caminhos da Literatura, uma realização da editora Mirarte, financiada com recursos da Lei Aldir Blanc. O evento tem o objetivo de evidenciar a literatura com a apresentação de novas ideias e dados atualizados. A palavra webinário é uma derivação da palavra seminário, que em latim significa semente. Por meio deste seminário, pretendemos plantar sementes do saber e promover reflexões sobre o tema. Este webinário está dividido em 3 encontros, hoje, amanhã e quarta-feira, sempre às 19h30. Participam do painel de hoje Marco Ribeiro, Alberto Manavello e Ana Osta, todos integrantes da Academia Saltense de Letras. Eles falarão sobre o tema Por um Brasil Mais Leitor. A escolha desse assunto foi motivada pela recente pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, do Instituto ProLivro. Segundo a pesquisa, os brasileiros leem, em média, 2 livros por ano. É um índice muito baixo, se compararmos com os franceses, por exemplo, que leem, em média, 21 livros por ano. E pior, a pesquisa demonstra que o número de leitores está diminuindo no Brasil, sendo hoje menor que 5 anos atrás. Agradecemos ao público que nos prestigia e orientamos que é possível enviar perguntas aos convidados pelo chat. Elas serão respondidas ao final, de acordo com a disponibilidade de tempo. Convidamos agora o escritor Alberto Manavello para falar sobre influência dos hábitos familiares na formação de leitores. Alberto nasceu em Treviso, na Itália, mas vive no Brasil há mais de 50 anos, onde foi naturalizado. Ele é empresário, palestrante e autor da obra Vila Cosca, Encontros da Vida, lançada em 2017. É com você, Alberto. Ler fornece ao espírito materiais para o conhecimento, mas só o pensar faz nosso o que lemos. Por isso é que convido vocês hoje, meus amigos, para pensar. Esse achado tão significativo me ajudou a analisar um pouco de onde veio a minha curiosidade, que se transformou em vontade e que se traduziu em extremo prazer de conhecer tantos diferentes lugares do mundo, tantas culturas, tantas histórias verdadeiras e inventadas que povoaram o meu parco saber totalmente autodidata. Nascido na Itália, estudei até a 8ª série e, embora adquirisse conhecimento de latim e francês, abandonei os estudos para ajudar a família que tinha caído em desgraça e passava por numerosas provações lá na Itália. O berço da minha família sempre conteve o amor pelo conhecimento da arte, da poesia e da leitura. Os exemplos de amor à leitura vieram para mim muito cedo, na minha primeira infância, graças justamente ao compartilhado prazer da leitura de todos os membros da família. Muito cedo, larguei os estudos, mas não abandonei o hábito de ler. Sempre achei muito estimulante capitalizar para mim as ideias dos outros. Foi a fase de ler dezenas de livros policiais que na Itália eram chamados de livros amarelos por causa das sugestivas capas com um fundo dessa cor. Minha irmã também iniciou muito cedo a trabalhar e entrou na biblioteca municipal da cidade de Bolonha, que é uma biblioteca dona de um acervo monumental de livros que ficam disponíveis gratuitamente para o povo em geral. Pronto, não haveria mais de me faltar livros para ler. Ela era a minha fornecedora.
E foi nessa época que o meu gosto pela literatura se fincaria definitivamente em meu coração. Os livros policiais cederam lugar à literatura mais séria. Os meus primeiros mestres foram os russos, muitos deles. O meu preferido foi Fyodor Dostoiévski, junto a muitos outros como Tolstói, Chekhov e assim por diante. Considero Dostoiévski o melhor especialista em fazer a autópsia psicológica de seus personagens. Seu bisturi intelectual conseguia visitar os mais recônditos e obscuros ângulos do sentimento dos irmãos Karamazov, do idiota, do Alexei Ivanovich no jogador, do inteligentíssimo estudante Raskolnikov no Crime e Castigo, e assim por diante. Me amarrei nisso. E isso vem, pessoal, por isso que contei essa história. Porque em vez de falar das outras famílias, eu falei da minha. Então, o que eu falei é da experiência própria, do que a família influenciou toda a minha vida intelectual através do prazer pela leitura. Sim, aproveitei muito, eu diria, bebi muito aquelas gloriosas palavras e pensei bastante, até fazer meu o que tinha lido. Isto fez e continua fazendo muita diferença em minha vida. Assim como fez toda a diferença na minha vida conhecer o livro dos livros, a Bíblia. Porque, pessoal, mesmo que a gente não seja muito religiosa, é bom lembrar que a Bíblia, além de ser a palavra de Deus, é também a coletânea da cultura, dos usos e costumes de quase toda a humanidade. Ela conta a evolução dos homens, sua história e sua sabedoria. A célula máter da sociedade sempre foi a família, que muito se inspirou na Bíblia para estabelecer alguns freios e contrapesos na selvageria dos homens primitivos. As nações de hoje nada encontrarão de mais impactante que o poder da escrita para divulgar as conquistas da ciência e a escolha dos valores que devem nortear a conduta humana. Todos sabemos, falamos e refletimos às vezes, mas não com muita profundidade, que é preciso esquecer o egocentrismo do eu e passar a viver plenamente o altruísmo do nós. Porque só assim teremos uma humanidade mais fraterna, não é? São palavras que, nesses dias de pandemias, ressurgem com maior força. E espero que não apenas ressurjam com força, mas que fiquem com força na cabeça e nos corações de todos nós. Eu quero repetir a frase do Luke. Ler fornece ao espírito materiais para o conhecimento, mas só o pensar faz nosso o que lemos. Nós precisamos disso, colocar a leitura no ambiente mágico a que ela pertence. Vejam bem, o desenvolvimento humano acontece nas escolas quando estimulado pelo estudo, como acabamos de ver, através da leitura e do ensino oral, que são exigidos obrigatoriamente para os jovens e para os adultos. Está isso certo? Certamente que sim. As disciplinas informativas e formativas possibilitam a convivência com os semelhantes e organizam o viver na sociedade.
mas para muitos parecem obrigações pesadas e sacrificadas. Por isso, eu compartilho minha própria experiência. Sugiro que a família, a sociedade, a escola e o governo deveriam mudar a abordagem da leitura obrigação e substituí-la por diversão e prazer. Esse é meu grande convite de hoje. Pensem, meus amigos, aliviando a carga da obrigação e resgatando a magia do prazer lúdico da leitura, poderemos fazer com que muitas pessoas ampliem seus horizontes pessoais, somando-os às experiências de milhares de escritores do mundo inteiro. Não desperdicemos esse tesouro. Eu coloco aqui alguns exemplos de como despertar o prazer da leitura, mas são apenas tópicos. Não vou me delongar sobre isso, mesmo porque seguramente outros colegas meus que virão depois passarão por esses mesmos tópicos. O primeiro é esse. Como despertar o prazer da leitura, né? Dê o exemplo. Fale e comente suas descobertas. Não fique só para você. Faça publicidade. Visite livrarias e bibliotecas. Manter viva a chama pode ser bem simples. Terceiro, estabeleça relações entre a leitura e os interesses das crianças. É bom começar cedo para ir mais longe. Explore os mais diversos gêneros literários. Em todo lugar se aprende e se acrescentam ideias ao nosso conhecimento. Faça da tecnologia uma aliada e não uma inimiga. Especialmente, digo isso para mim mesmo, que às vezes confesso que na idade quase de 80 anos tenho alguma dificuldade com todos esses botãozinhos, todos esses quadrinhos, todas essas coisas aqui de internet. Mas, de qualquer maneira, santo sistema, né? O Word é uma maravilha, né? Você faz, e eu que nunca sei onde vai um acento, ele me coloca acento sozinho. Você quer coisa melhor que essa daí? Não tem. Então, a gente agradece o Alberto Manavello pela sua apresentação. Muito obrigado, Alberto. Vamos ouvir agora, convidamos a escritora Ana Osta para falar sobre possíveis ações de fomento à leitura. A Ana é jornalista e é membro fundador da Academia Saltense de Letras. Sua patronesse é Raquel de Queiroz, que prefaciou seu primeiro livro, Betsy, lançado em 2002. Escreveu também Peninha, Mutirão das Letrinhas, Elefoa e Crescer na Terra do Nunca. Ana participou ainda de diversas antologias e coletâneas literárias. Então, agora com vocês, Ana Osta. Vamos abrir o microfone da Ana. Ana? Pois não? Vamos lá. Pronto. A Ana com vocês. Boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer a Rose pela oportunidade de conversar hoje com vocês sobre um tema tão relevante, que é o fomento à leitura, nesse painel por um Brasil mais leitor. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês uma pequena apresentação que eu fiz para a gente verificar quais são realmente os nossos problemas e quais são as soluções que a gente tem encontrado aqui no Brasil para fomentar realmente a leitura na população, né? Então, nessa pequena apresentação que eu preparei para vocês, eu vou trazer algumas informações
coletadas em duas pesquisas, uma pesquisa no exterior e uma pesquisa feita aqui no Brasil, como o próprio Marco Ribeiro falou no primeiro painel, né? Nessa primeira pesquisa que eu pesquisei nos Estados Unidos, a gente vê que o mercado de livros, durante a pandemia, sofreu um aumento significativo no seu market share, de 50% para 70%. E vemos também que no Reino Unido e nos Estados Unidos houve um aumento na venda de livros infantis. Essa pesquisa ocorreu agora durante a pandemia, então é óbvio que a gente entende o motivo desse crescimento nos livros de categoria não ficção, atividades recreativas e mesmo livros escolares e educativos para criança, né? O que é uma boa notícia. Mas aqui no Brasil, por que se lê tão pouco? Se a gente for considerar a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que foi feita no ano passado, ou seja, antes da pandemia, nós vamos observar que dos pesquisados, 52% se consideram leitores, enquanto no Brasil esse percentual é na casa de 73%. Nos Estados Unidos, esse índice é de 73%. Aí, quando a gente volta para o Brasil e tenta entender por que aqui se lê tão pouco, a gente vai encontrar que os motivos que as pessoas alegam de não gostar de ler, ou não ter paciência, ou ter falta de tempo, talvez seja realmente originária nessa questão que o Alberto acabou de citar, que a leitura ela é colocada para o pequeno leitor, para a criança, como sendo uma obrigação, uma fonte de busca de conhecimento, uma fonte de busca de informações, enquanto a leitura deveria ser um motivo de prazer. A gente vê que na pesquisa apenas 14% dos entrevistados encaram a leitura como um momento de lazer, um momento em que ela dá a si mesmo, né, esse deleite. E, então, eu acredito que o Alberto tem razão, a gente tem que estimular a criança a ler por prazer, porque ler é uma questão de hábito, né? E se a gente conseguir fazer com que a leitura seja realmente um momento prazeroso na vida da criança, com certeza essa criança vai ser um adulto leitor. Entre os não compradores de livros, por essa pesquisa, a gente observa que muitos, 24% deles, que declaram gostar muito de ler, 45% que gostam um pouco de ler, na verdade não compram livros. E aí a gente chega num outro problema, que eu acredito que aqui no Brasil seja realmente o problema crucial, né, para essa questão da leitura, que é a questão financeira. Então, ou seja, a gente tem que disponibilizar o acesso a livros para que essa pessoa que gosta de ler, ainda que seja um pouco, leia mais. Eu percebo que, inclusive, na pesquisa, as pessoas que estudam, são leitores, não frequentam biblioteca, e aí é uma outra situação, né? Que é a questão da biblioteca, às vezes, ser distante da sua casa, ou então a cidade não possuir uma biblioteca municipal, o que é lastimável. E aí, passando dos problemas para as ações criativas, eu conheço algumas ações que já aconteciam, inclusive antes da pandemia, e aconteceram, inclusive, aqui na cidade de Salto, que é a geladoteca, ou seja, uma geladeira transformada numa mini biblioteca que é disponibilizada em locais de fácil acesso da população, como posto de saúde, rodoviária. Então, isso aqui em Salto foi uma ação feita pelo Henrique Balseiros e também pelo Rotary Club de Salto. Uma outra ação que eu conheço e que acho bastante interessante, até pela proposta dela, é um projeto que acontece na cidade do Rio de Janeiro, que é o projeto Ninho do Livro. O que eu acho interessante na proposta desse projeto é que, além deles disponibilizarem o acesso ao livro, eles estimulam a pessoa que retira um livro para ler
a doar um livro. Então, isso é uma coisa para a gente se pensar, né? Porque o livro é um produto, é algo que você pode circular entre os seus amigos, na sua família, com o seu vizinho. E esse projeto Ninho do Livro traz essa proposta. E tem outras propostas de disponibilizar livros que eu acho interessante, como Leitura no Vagão, que acontece no transporte público em São Paulo, aonde o grupo deixa um livro ali no assento do ônibus ou mesmo no metrô, incentivando a pessoa que chega ali a ler aquele exemplar, né? A própria Academia do Portal do Poeta Brasileiro também faz uma ação parecida, que é Esqueça um Livro. Isso acontece no último dia do mês. E aí nós, membros da academia, costumamos deixar um livro esquecido num banco da praça, até numa mesa de restaurante, e é uma ação que eu vejo como importante para fomentar o gosto pela leitura. Já na pandemia, o que eu descobri agora foi ações criativas para poder possibilitar o acesso ao livro, inclusive na biblioteca municipal, que agora, em função do isolamento social, estava fechada. Então, nós temos aqui em Amparo, pertinho da gente, uma iniciativa de fazer o sistema delivery na entrega do livro. Eles cadastravam as pessoas que tinham interesse em ler e aí faziam a entrega, né, de acordo com o pedido, com a solicitação da pessoa. Também nesse sistema parecido, né, o drive-thru também andou acontecendo em várias bibliotecas e vi também no sábado uma ação que me estimulou bastante, que aconteceu em Joinville, feito pela Academia de Letras de Joinville, onde eles fizeram o lançamento de um livro no sistema drive-thru, através de uma parceria com um restaurante, utilizando o estacionamento do local. Outra ação que eu deveria citar aqui, que é uma ação que deveria permanecer pós-pandemia, é colocar um livro junto à cesta básica. Isso eu vejo com bons olhos, porque a gente deixa de encarar o livro como um item supérfluo, né? Por essa ação, o livro passa a ser um item básico. Isso foi realizado pela ONG Pagode 27. Mas tem outras ações de cunho individual, como o livro de rua, que foi uma ação do escritor Hugo Barros, que ao escrever o seu primeiro livro infantil, contratou um grafiteiro que registrou o livro em um muro de uma rua em Brasília. E aqui em Salto, para trazer essa ação aqui para a nossa localidade, nós temos o Clube do Livro de Salto, que foi formado por mim e mais outras 4 leitoras, que, por amor ao livro, a gente tem feito várias ações nas mídias sociais. Sugiro a vocês que entrem no Facebook, ou no Twitter, ou no Instagram, @Clube do Livro de Salto, para conhecer tudo o que a gente tem feito, né? Inclusive tem uma entrevista muito interessante do Antônio Fagundes, onde ele sugere um guia de leitura para ajudar a pessoa a conhecer um pouco o tipo de livro que pode lhe agradar. Bom, acho que dentro do meu tempo era isso que eu gostaria de falar para vocês. Deixo aqui o meu muito obrigada pela presença de todos vocês e me coloco à disposição para qualquer eventual pergunta. Boa noite, obrigada. Obrigada, Ana. Agora passo a palavra para Marco Ribeiro para falar sobre o papel da escola no incentivo à leitura. Ele é professor, pesquisador e articulista do jornal Primeira Feira, da cidade de Salto, onde publica semanalmente a coluna Um Dedinho de Prosa. Marco é graduado em História e Sociologia e pós-graduado em Sociedade e Cultura. Pensando nos dados ali do PISA, né, que eu trouxe ali em relação à leitura, existem maneiras práticas e simples que, no caso, o professor de determinada escola, seja ela pública ou privada, né, eu iria analisar mais a questão da escola pública, que eles podem agir diante dessa questão, desses dados, de tentar reverter esses dados sobre a leitura dos nossos estudantes, né? E aí, para citar uma delas, eu gostaria de
de usar como exemplo uma atividade que eu desenvolvi no ano de 2016, numa escola em Salto chamada Acilino do Amaral Gurgel, e a atividade era um escritor na sala de leitura. Inclusive, a Ana Osta, né, que acabou de falar aqui, ela participou desse momento, desse evento. Eu nem era membro da Academia de Letras ainda. E como que funcionou essa parceria entre escola e, eu vou dizer, Academia de Letras? Afinal, a Ana era presidente ali. Uma noite por mês, um escritor iria conversar com os alunos do terceiro ano do noturno, né, um escritor de Salto, sobre a sua trajetória, suas motivações e as possibilidades que poderia ter em relação a esse aluno trabalhar, né, com a escrita. E o resultado foi muito bom, muito satisfatório. Alunos que pegaram ali, naquele momento, na fala da Ana, na fala do Walter Lenz, que foi outro convidado também, pegaram o gosto pela leitura. Alunos que escreveram textos e me enviaram depois: olha, mostra esse texto para fulano, mostra esse texto para outra pessoa. Alunos que conheceram a produção tão rica que nós temos na cidade de Salto e na região também, a produção literária, né? Este evento está mostrando um pouco disso também. Afinal, nós somos escritores da cidade, né, que atuam na região. Então, são exemplos simples que pode ser feito que a escola pode fazer para desenvolver o hábito ou o gosto, ou se o aluno já tem, ele pode confirmar esse hábito ou esse gosto pela leitura e ver que é possível no Brasil, sim, ser leitor, apesar do preço do livro que a Ana Osta trouxe para a gente, né, que realmente é uma coisa bem complicada, mas é possível ser leitor, é possível ser escritor, né? Entrar nesse mundo da literatura. Rose, eu tenho tempo ainda? Tem ainda, Marco. Segue aí, vamos lá. Então... Nós estamos aqui, está todo então, mundo ótimo. ouvindo vocês. Tem 30 pessoas aí te ouvindo. Vamos lá. Perfeito. E o outro exemplo que eu gostaria de dar também em escola pública é na escola Odilon, prefeito Antônio Odilon Francischini, em Cabriúva. Leciono até hoje nessa escola, que em 2014, uma passagem que eu tive lá pela escola, antes de retornar, né? A sala de leitura deles é uma sala um pouco menor que a do Acilino, mas também bem organizada, bem arrumadinha, bem aconchegante para os alunos. Uma coisa muito gostosa que eu vejo até hoje nessa escola, na Escola Odilon, é que as professoras de língua portuguesa, uma delas a minha esposa, a Paula, que inclusive está assistindo aqui, eles liberam semanalmente uma aula para que os alunos se desloquem da sua sala de aula para a sala de leitura, para a biblioteca, e eles podem ali retirar um livro e ler durante a semana, durante o tempo que for preciso, né? Isso a gente está diretamente trabalhando com o aluno e indiretamente com os pais também. Afinal, esse livro sai da escola e vai para casa. Nós sabemos que, muitas vezes, tanto o aluno como o pai desse aluno, às vezes ele vai ter contato com o livro só ali da escola, né? Então, é uma atividade muito importante que esses professores desenvolvem, né? Liberar uma aula para que o aluno vá até a sala de leitura, retire o livro. E em 2014 eu encontrei lá algumas edições, 19 volumes da edição do Dom Quixote, que é a minha literatura internacional preferida, né? Uma versão reduzida, ilustrada, traduzida pelo grande Ferreira Goulart, e ali eu distribuí uma para cada dupla ou cada trio, e cada aluno, no finalzinho da aula, lia um capítulo ou dois, conforme o tempo permitia, justamente no momento em que, nas minhas aulas de história, eu estava trabalhando o tema A Vida na Idade Média. Então, aquele livro serviu muito para ilustrar o conteúdo para um 7º ano, né? Os alunos gostaram. Uma aluna chegou a comprar um livro pela internet.
Outros foram até a biblioteca para pegar outras edições do Dom Quixote que tem também lá, ou então pegar outros livros, né? Gostou e acabou pegando outros livros. E o resultado, nós fizemos uma pequena exposição ao final da leitura de cartazes que foram colocados nas paredes dos corredores que ligam até a passagem até a sala de aula, né? Nesses cartazes com trechos da história ilustrada pelos próprios alunos da história do Dom Quixote. Então tinha lá ele lutando contra o moinho lá que ele achava que era o dragão, né? E várias outras passagens. Então são atividades simples, né? Que uma escola que tem sala de leitura, que tem biblioteca, que tem professores que gostam de ler e gostam de motivar outros a ler, pode fazer tranquilamente, né, sem problema nenhum, na sua aula mesmo, e faz um diferencial muito grande. Para encerrar, é nosso dever também, como professor e como sociedade, cobrar o poder público municipal, o poder público estadual e federal, para que invistam cada vez mais na educação, nas bibliotecas, nas salas de leituras, para que os dados que eu apresentei antes de cair a minha energia aqui, eles possam reverter e que 100% das escolas públicas e privadas tenham bibliotecas ou salas de leitura. Agradeço a oportunidade. Então, agora, pessoal, a gente ainda tem um tempinho, né? E agradeço a presença de todos. Olha, nós estamos com 31 pessoas participando dessa live para tratar de literatura. Eu acho que isso é uma glória. Nós temos uma pergunta aqui do público, Ana, inclusive ela é dirigida a você. Já vou passando para você. A pergunta da Cátia Ovré. Apesar das baixas estatísticas sobre o percentual de leitores que se referem a livros convencionais, a internet não teria possibilitado, Ana, que os internautas leiam mais, que por meio da internet exista um avanço? O que você tem a dizer? Eu acho, Rose, ou Kátia, respondendo diretamente a você, que mais do que a internet, o livro digital, hoje disponível, né? Eu falo em relação ao acesso ao e-book, né? Que você pode, inclusive, baixar de forma gratuita. Eu acho que isso, sim, tem aumentado, tem incentivado o leitor, né? A nossa pesquisa, essa que eu trouxe os números para vocês, realizada aqui no Brasil, ela é de uma pequena amostragem, são apenas 8.000 entrevistados, né? Enquanto que nos Estados Unidos isso chega a mais de 100.000. Então, ou seja, a gente não tem uma realidade explanada aí nessa pesquisa, a gente tem uma pequena amostragem. Mas eu concordo com você, eu acho que a internet possibilita, sim, o acesso ao livro e incentiva o jovem, sobretudo, né, o leitor mais jovem, a ler mais. Obrigada, Ana. Então, nós temos ainda um tempinho e não temos muito tempo na live. Essa é a minha preocupação quando a gente apressa, né? Corta a palavra de quem está falando aí, é porque o tempo é curto. Nós temos ainda um tempo, eu gostaria que o Marco Ribeiro retomasse. Nós temos aqui uma questão para você, que foi enviada aqui no chat pelo Rodrigo. Tá. Como os professores usam a criatividade para conter a hiperatividade das crianças e adolescentes de hoje em dia e fomentar o hábito da leitura? Como que estratégia usa? Que mágica que usa, Marco? Olha, minha esposa costuma dizer uma coisa que eu gosto muito, né? Não importa se o aluno ele vai ler história em quadrinho da Turma da Mônica ou se ele vai pegar o Dom Quixote no original para fazer a leitura, né? O importante é que ele leia. Então, se o aluno saiu da sala de leitura com a história em quadrinho da Turma da Mônica, que aliás eu gosto muito, eu indico que os alunos leiam, ótimo, vamos valorizar isso e vamos fazer um trabalho com isso também, né? O aluno que é hiperativo, como que eu faço para colocar ele? Olha, vamos lá, vamos pegar, eu vou usar o mesmo exemplo, me desculpe se eu for cansativo, o mesmo exemplo do Dom Quixote, uma versão reduzida, ilustrada, uma linguagem muito próxima do aluno. Gente, vamos pegar ali, olha os desenhos ali, o aluno que né, que é mais agitado. Olha os desenhos ali, vamos fazer o seguinte,
lê esse trecho aqui para a gente e reproduza esse trecho numa cartolina. Vamos colocar isso daqui para os seus colegas ver, para a diretora ver, para o professor tal olhar também, né? Vamos colocar a mão na massa, mas antes de colocar a mão na massa, nós precisamos fazer a leitura. Então, eu preciso que você sente aí 10 minutinhos, leia um capítulo, 2, 3 páginas, e aí a gente coloca a mão na massa e faz uma atividade com a sua leitura. Uma possibilidade, o tempo é curto, né? Poderia falar outras várias, mas é uma possibilidade. Marco, aproveitando ainda que você está aí, que nós ainda temos tempo, antes de eu te lançar outra pergunta, eu convido a todos os presentes para o painel de amanhã, quando trataremos do tema Poesia em Alta. A gente vai falar de poesia, estarão conosco a Marilena Matilze, o Leandro Tomás de Almeida e a Núbia Estela. Tá? Então, vamos prestigiar a poesia amanhã à noite. Então, tem mais uma questão aqui, da Cristina. Ela diz o seguinte, que falta nas escolas, eu não sei se isso é uma realidade, você que conhece bem as escolas, a figura do bibliotecário, tá? Que está cada vez mais desprestigiado, né? E as bibliotecas, a maioria delas, das escolas aqui, elas não têm bibliotecário, e isso é lei raramente cumprida, ela fala isso. O que você diz disso, Marco? Se realmente falta ou não, se falta bibliotecário essa que é a mesmo. Falta bibliotecário na sociedade, né? Não só nas escolas. É uma área que deveria ser mais estimulada, deveria ser mais desenvolvida, né? Para que mais atrativa, achei a palavra, mais atrativa também para que as pessoas pudessem investir o seu tempo, o seu estudo nessa área, né? Agora, pensando na escola, realmente faltam bibliotecários, a gente já tem escolas, sim, com esse profissional específico que lida com livros, mas algumas escolas usam, por exemplo, o próprio professor, né, de uma determinada disciplina ali como a figura do bibliotecário, né? A gente sabe que é diferente, cada um no seu quadrado. Então, realmente, falta, mas não é um privilégio das escolas, não. Eu acho que é uma área que deveria, sim, ser muito mais investida. Nós temos uma outra questão sobre o ambiente escolar. Parece que o ambiente escolar é assim, o que está mais pegando, o que está desafiando o pessoal. Mas esse pessoal também precisa lembrar do ambiente familiar, viu? Eu lembro que aquela fala do Alberto também é muito importante, né? E a da Ana, que a gente, como sociedade, também precisa fazer a nossa parte no incentivo à leitura. Mas a pergunta é a seguinte, que parece que nas escolas, nos primeiros anos, as crianças são muito interessadas na leitura e que depois vão passando os anos escolares e começam as imposições de leituras de clássicos para vestibular e a garotada daí foge tudo da leitura. É isso mesmo, Marco? Você acha que essa imposição de leitura dos clássicos é ruim? Podemos perguntar também para os demais, se a Ana quiser se posicionar sobre isso, se a imposição dos clássicos afasta as pessoas da leitura. Marco, curto e rápido, depois a gente passa a palavra para a Ana. Eu vou me posicionar, então, pensando diretamente na escola. O professor Leandro Carnal, né, o grande historiador, ele diz que tem leitura que tem idade para ser lida, né? Por exemplo, eu vou passar para um 6º ano uma obra do Machado de Assis, é muito complexo, eu preciso adaptar aquilo. Então, hoje a gente tem a possibilidade de passar um Machado de Assis em forma de HQ, história em quadrinho, né? Ou então o próprio professor lê o capítulo ali, faz uma transposição didática, né? Coloca na linguagem mais acessível para aquele aluno, para que ele entenda essa obra. Então, assim, realmente, precisa de um preparo, é importante que se leia os clássicos, mas precisa de um preparo. Eu não vou passar a Divina Comédia para o 6º ano, né? Mas eu posso adaptar uma Divina Comédia para o 6º ano. Então, muitas vezes o gosto da leitura acaba lá no 6º, no 7º ano, ou diminui, né? Acaba não, ou diminui, justamente sim por conta dessa imposição. Aí vai muito da visão do professor e da escola também, né? Muito bem. Ana quer se manifestar sobre essa questão dos clássicos, da imposição de leitura?
Então, que eu você não acha? tenho uma experiência no chão da escola, como o Marco tem, mas como mãe, a minha experiência com as minhas filhas foi de estimular aquela leitura que trouxesse prazer. E quando elas tinham que fazer uma leitura de um clássico, elas inclusive leram Machado de Assis em inglês, porque estudaram em um colégio americano, chegou naquele momento, não foi tão difícil, porque elas tinham já o hábito de fazer a leitura por prazer. Tiveram sim, eu me lembro que quando a minha filha mais velha foi ler Ítalo Calvino, ela enfrentou uma dificuldade ali no gosto, né, em digerir aquela leitura um pouco mais elaborada, mas o que havia em casa era um momento de discussão, que hoje a gente faz no Clube do Livro, né? De trazer aquele, peraí, qual é o livro, qual é a dificuldade, vamos conversar juntos. Então, eu não tenho uma experiência de escola, mas eu, como mãe, diria que você tem sim que introduzir os clássicos e fazer disso também um momento de educação, sabe? De estimular o teu filho, o teu aluno, no caso, se for na escola, a atravessar a dificuldade que a leitura traz. Porém, eu ainda volto a falar da importância que eu comentei do livro do Antônio Fagundes. O livro se chama Tem um Livro Aqui que Você Vai Gostar. É um guia de leitura. Eu acho que isso vale, sobretudo, para os adultos, para um professor, para um pai, para uma mãe, que queiram, tanto ele, né, aprimorar o seu gosto pela leitura, mas também como passar isso para os seus alunos, para os seus filhos, para os netos. Fica aí a dica, né, de que a gente também aprenda a descobrir aquilo que pode gerar prazer no pequeno leitor. Acho Boa, que é isso que Ana. eu... Ótimo. Vamos ver se dá tempo aqui de responder mais uma questão, essa para o Alberto Manavella. Alberto, abre o microfone, por favor. Uma pergunta do André Palhardi, nosso confrade na academia, sobre o projeto de redução de impostos do livro, que estava em pauta há pouco. Alguém tem uma atualização? Você tem, Alberto? Vocês têm aí uma atualização? Vai ficar mais caro o livro? Não vai ficar mais caro? Se fica mais caro, o que acontece? Fala, Alberto, sobre preço de livro, imposto sobre o livro, e a gente Nós deixa a temos, oportunidade para ele falar. eu não estou a par, não é certo, de quais sejam os projetos dos legisladores sobre esse tema. Mas, de qualquer maneira, fica evidente pela própria pesquisa e pela instalação permanente dessa miséria. Eu digo isso porque quando eu cheguei no Brasil há 50 anos, era o Brasil do futuro. Agora eu estou vendo que é o Brasil do passado, porque o futuro nunca chega. O que é que nós vamos fazer? De qualquer maneira, é necessário. Veja bem, nós temos um país que tem um potencial maravilhoso, um povo que transborda carinho por todos os poros, tá certo? Ele pode ser exemplo para muitos povos desse mundo, mas é um povo que está na miséria, não tem dinheiro para comprar pão, gente. Não tem dinheiro para comprar pão, então o livro para eles serve do quê do livro? Para nada. Ele não vai comer livro. É triste realmente. Mas, Sim. de qualquer maneira, nós temos que fazer alguma coisa. E eu acho que essa iniciativa de hoje, Rose, você está de parabéns, certo? Ela deve continuar, deve perpetuar-se de alguma maneira para que os esforços não se percam e eles deem fruto o maior possível. Ok, pessoal. Muito obrigado, Alberto. Então, assim, com a resposta a essas questões, que foi o que foi possível a gente estar respondendo, nós convidamos a todos para participar ou encerramos essa noite de hoje, agradecendo Alberto Manavello, Ana Osta, Marco Ribeiro, muito obrigada pelas suas apresentações e convido a todos para comparecerem no nosso webinário na noite de amanhã com Poesia em Alta. Obrigada a todos. Boa noite.
Boa noite, obrigado.